A graça e a paz, podemos assentar. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, você que está nos assistindo agora, onde essa mensagem possa chegar. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Seja feliz com esta oportunidade que o Senhor dá de você estar próximo da palavra de Deus, ouvindo uma mensagem de Deus. Por isso, abra teu coração, receba o Senhor Jesus, para que tudo faça diferença na sua vida, viu, meu amado, aí na sua casa, onde você está agora, amém? E aqui na igreja nós vamos passar para o nosso momento de dízimo e oferta, amém, irmãos? Para isso, eu queria compartilhar o versículo da palavra de Deus, que se encontra no Salmos 37, a partir do versículo 7. Salmos 37, a partir do versículo 7. À medida que você for achando, diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém, amados? Então o salmista, ele está dizendo para nós algo maravilhoso. Ele está nos ensinando que o tempo é tempo de confiar no Senhor, de confiar naquele que fez a promessa. Mas existe uma situação aqui que ele está advertindo-nos, dizendo: se os nossos olhos estiverem nestas pessoas que estão prosperando de maneira simples, aparentemente, mas fazendo aquilo que Deus não está aprovando. Então a Bíblia diz que o homem que constrói, que edifica a sua casa sobre a areia, certamente é mais fácil, é mais rápido, mas no dia da provação, a sua casa vai ser arruinada. Isto não vai terminar bem. E aqui o salmista, ele está nos ensinando: se os nossos olhos estiverem nesta situação, se dentro do nosso coração não estiver a palavra de Deus, a orientação de Deus, e se nós não descansarmos na palavra do Senhor, saber que Ele fez a promessa e que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez, isto não vai terminar bem, porque nós iremos para o mesmo caminho que está dizendo o salmista, o caminho dos malfeitores. A Bíblia diz que o Senhor fez a promessa a Israel, que tiraria ele da terra que eles estavam, levaria para o Egito, mas que visitaria eles no Egito e traria novamente para esta terra, a terra que mana leite e mel. E assim o Senhor o fez, os tirou de lá com o braço forte. Só que uma geração não herdou a terra, porque os seus olhos não estavam no autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Mas a cada dia eles viviam uma situação diferente, e uma geração se perdeu por este caminho. Então o que eu quero dizer para a igreja esta noite: você na igreja é um dizimista, é um ofertante, você traz o seu dízimo, você traz a sua oferta, e muitas vezes você diz: nada tem mudado na minha vida, nada tem acontecido. Mas a Bíblia diz
descansa no Senhor, porque Ele está trabalhando a nosso favor. Amém, igreja? Pratique a palavra do Senhor, viva a mensagem do Senhor, porque no seu tempo nós vamos herdar a promessa de Deus. Amém, amados? Tire do nosso coração tudo aquilo que está contrário à vontade do Senhor e coloque a vontade de Deus no lugar que deve estar, no centro de todas as coisas. Amém, amados? Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Então, neste momento, nós vamos trazer dízimos e oferta, apresentar diante do Senhor, que o nosso coração esteja verdadeiramente neste momento. Amém? Nós estamos apresentando diante do Senhor uma adoração, né? A oferta é uma adoração a Deus, é algo que você está trazendo, colocando no altar do Senhor como adoração. O dízimo é algo que você está devolvendo para Deus, porque Deus nos dá e nós devolvemos uma parte para Ele de gratidão. Amém? Porque tudo vem das mãos do Senhor e para as suas mãos torna. Amém? Então prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta com o coração quebrantado. Amém? E pode sair do seu lugar para trazer e colocar aqui para nós estarmos apresentando diante do Senhor e orarmos ao Pai, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá. Jesus, Ele deu autoridade à igreja e disse: tudo que a igreja do Senhor ligar, da terra aos céus, isso estará ligado. Tudo que a igreja desligar, isto estará desligado. Senhor, como igreja, na Tua presença estamos, e nós queremos ligar este momento, nós queremos apresentar diante do Senhor esses dízimos e as ofertas, e queremos apresentar cada casa, cada família que aqui se encontra, colocar no Teu altar, Senhor, e saber que tudo é do Senhor, e que tudo volta para o Senhor. Seja o Senhor, o nosso Deus, o autor e consumador de todas as coisas. Nós movemos esse dízimo e oferta diante do Senhor, para que possa ser aceito, e que a Tua bendita palavra diz que o Senhor repreende o migrador, o cortador, o devorador, e que seja repreendido agora, em um nome do Senhor Jesus, todo aquele que vem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra aquilo que nos pertence. E a Bíblia diz que o Senhor vai à frente, endireitando o nosso caminho, as veredas. Então, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas que foram fechadas, desfazendo as armadilhas que o inimigo preparou no dia de amanhã. É o Senhor que está à nossa frente, e o Senhor agindo, quem impedirá? Nós estamos aqui louvando e agradecendo o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E a igreja diz: amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Eita, a presença de Deus, hein, irmãos? Fica a derreter ali. Põe a mão nesse coração. Vamos adorar a Deus ainda, né? Com a nossa oração aqui, agradecendo a presença dEle. Né? Que Deus abençoe quem está em casa assistindo. Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. Senhor, como o pastor Anselmo disse, hoje já é o segundo culto. Hoje de manhã tivemos aqui a Tua presença deliciosa, e essa noite, ó Deus, que presença gloriosa. Te amamos, Senhor. É muito bom estarmos aqui essa noite, Pai, adorando o Senhor e declarando a Tua glória, a Tua grandeza. Tu és magnífico, Senhor, Maestro da nossa vida. Nós amamos o Senhor, e que essa noite o Senhor venha falar ao nosso coração,
de maneira poderosa, Senhor. Quebra agora, Senhor, toda a dureza de coração. Muda, Senhor, a maneira de agir, de pensar, de falar. Que a terra do coração seja fértil, Senhor, para receber a mensagem do Evangelho, a sua santa e bendita palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão do seu lado aí e fala: Deus vai falar com você hoje. Amém? Quem tem fé para isso aí? Amém? Glória a Deus. Eu, hoje pela manhã, depois do culto, eu já tinha uma mensagem pronta, mas aí Deus me banhou com isso aqui que nós vamos falar essa noite. E muito forte, sabe, irmão? A gente não consegue pregar aquilo que a gente quer, né? Graças a Deus por isso, né? Senão não era a igreja de Jesus, mas aquilo que Deus manda a gente falar. Sabe, a gente não pode ter medo de falar, a gente tem que ter medo de não falar aquilo que Deus mandou falar, né? Mas fica tranquilo que não é cajado, não. Irmão, tem gente que já vai até agachando. Vai, Jeová, lá vem, né? Não, é um alerta. Fala amém, Jesus. Glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Eu quero falar hoje sobre algo que tem dentro do ser humano e que vem virando, né, desde o início da criação, a gente vê isso. E nós ainda continuamos caindo nisso. E nós precisamos aprender a nos livrar desse mal. Pastor Anselmo abriu o culto aqui falando, né, sobre quebrantar o coração. E hoje o coração vai ser o foco dessa mensagem. Amém, queridos? Deus quer falar conosco sobre o nosso coração. Então, capítulo 8, quem for achando vai dando glória. Oh, glória a Deus. Tá? 8, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Opa, xarabacaia. Versículo 1. Tendo Samuel envelhecido, profeta, amém? Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos de todos, olha só isso agora. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E lhe disseram: Veja, estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Diga amém, Jesus. Aleluia. Segura aí a sua Bíblia nesse lugar e abre comigo em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, depois do profeta Isaías, capítulo 17. Quem achar, diga glória a Deus. Versículo 9, 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aleluia. Amém. Olha aqui para mim. Fala assim comigo: coração. Põe a mão no seu. Quem tem coração aí? Põe a mão nele aí. Todo mundo. Diga de novo: coração. Olha só que forte isso, irmãos. O Senhor dos Exércitos está dizendo que é enganoso o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, eu estou afirmando para você: Deus te deu um coração enganoso.
Deus deu para você um coração enganoso, um coração que quer enganar você, um coração que quer enganar todo mundo, um coração que se engana daquilo que ele acha certo, daquilo que ele acha errado. Ele é enganoso, é nosso coração. Por isso que ele falou, né? Vamos quebrantar o coração. E o nosso coração precisa ser guardado, como diz em Provérbios capítulo 4. Mas você não pode guardar um coração enganoso, tem que ser um coração convertido. Porque se você ficar guardando o coração enganoso, ele vai continuar enganoso. Você sabe por que Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden? Porque eles comeram a árvore. Tem gente que fala que comeu a maçã, né? Que não tiraram isso, eu não sei. Mas ele comeu da árvore do conhecimento. Sim, aquilo foi um gatilho para Deus falar, imediatamente tira eles daí. E eles foram expulsos, porque a árvore do conhecimento trouxe malícia. Então, se nós começamos a entender o bem e o mal, mas a árvore mais perigosa do jardim era a árvore da vida. E, na verdade, ela é a árvore da eternidade. Quem comer do fruto daquela árvore, da maneira que era, ficaria para sempre. Por isso o perigo da árvore. Por isso o anjo, o querubim, ficou na porta do Éden e não deixava eles voltar para aquele lugar, protegendo a árvore da vida, porque ela era perigosa. E Deus tinha um projeto de vida para nós eterna. E se nós comêssemos como Adão comesse, se ele comesse da árvore, caído, como criação caída que ele foi, porque ele caiu da presença de Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, ele vivia com Deus, ele andava com Deus, ele colocava nome nos animais, ele se encontrava na viração do dia com Deus. E se depois quando eles comem da árvore do conhecimento e caem em pecado, e eles desobedecem a Deus, eles são caídos, vira essa geração caída que somos, nascemos assim. Nós nascemos caídos, nós nascemos longe de Deus. Por isso a Bíblia chama eu e você, antes de Jesus, de criatura. Aí alguém pode argumentar, que é isso, pastor? Nós somos filhos de Deus. Não, isso é jargão. Isso é jargão da boca, que saiu da boca do diabo. Nem todo homem é filho de Deus. E você que está ouvindo aí em casa, é verdade. Nem todo homem é filho de Deus. Nós nascemos criatura de Deus. Ele diz assim, lá em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Criatura não é animal, criatura não é cavalo, não é passarinho, não, que a Bíblia está falando. Essa criatura que está falando é o ser humano. Vai pregar para o ser humano, prega para ele. E aí João capítulo 1, versículo 12 diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para ele aí, amém, irmão? Ô, glória! Nós recebemos poder quando Cristo entra na minha vida, quando Jesus entra na minha história, quando eu recebo Ele como Senhor da minha vida, aí eu entrego esse coração para Ele. Que coração? Esse coração aqui, de Jeremias, que ele fala aqui, que é um coração enganoso. E não adianta. Tem gente que é tão cheio de si, que chega e fala que acha que vem agregar valor no reino. Eu entrando no time de Jesus aí, vai sair do nível 1, vai para o nível 3. Ô, filhão, querido, né? De nada, você não tem nada que serve para ele. Eu não tenho nada que serve para ele. Tudo de bom que nós temos veio dele. Não saiu de nós. Nós nascemos nada. A Bíblia até que dá uma melhorada na gente no meio do caminho, né? Primeiro, o Senhor diz assim, vós sois como nada diante de mim. O que é nada, gente? Nada é nada. Mas depois melhora. Ele fala, meu povinho, vermezinho de Jacó. Vira verme. Olha que legal. Não era nada, irmão, né? Virou verme. Nós vamos crescendo, né? Aí, esse verme aqui, se confessar Jesus como Senhor, vira filho. Aí nós chegamos no topo. Aí nós entramos na presença dele. E como que o meu coração precisa ser guardado? Como lá em Provérbios 4. Preciso ser guardado, transformado. Eu transformo meu coração, deixo Deus entrar, deixo Deus falar comigo, deixo Deus mudar minha história, deixo Deus mudar meu caráter, deixo Deus mudar minha vida. Igual eu falei aqui um culto aí no ano passado, eu acho. Né?
23 anos pregando, acho que foi no ano passado, essa foi mais nova. Que Jesus, quando pegou esse aqui que está pregando aqui hoje, esse pastor. Quando eu cheguei para Jesus Cristo, ele teve que dar um banho em mim, irmão, mas sabe aquelas escovas de aço, você vende lá aquilo, né, Marcelo? Escova de tirar, né? Irmão, buchinho não ia adiantar não, irmão. Porque era encardido. Aí o Senhor juntou e, eu vou te limpar. E me limpou. Mas olha isso aqui, mas está limpando ainda, meu irmão. Jesus entrou. Esse coração vai mudando, vai sendo lapidado, vai sendo, como diz o pastor no começo aqui, o pastor Anselmo, você vai quebrantando o coração. E aí Deus vai começando a governar a sua vida. E por que nós estamos falando sobre isso? Olha aqui, irmãos. Porque aqui eles chegaram no profeta Samuel e disse: nós queremos um rei para governar sobre nós. Nós queremos um outro rei. Nós não queremos. E nessas palavras embutidas está o que Deus fala para Samuel. Não foi você, Samuel ficou tristão. Por quê? Porque Samuel era rei, profeta e sacerdote naqueles dias. Ele julgava, ele dava direção de Deus, ele falava do povo, de Deus para o povo, do povo para Deus, e ainda era o rei sobre eles ali, de autoridade. Só que Samuel tinha toda a consciência que aquilo vinha de Deus, que ele estava ali, mas ele era só um canal de Deus. Quando eles chegaram e falaram: olha, nós não queremos mais ser governados por esse Deus, não, nós queremos outro, nós queremos um rei. Ele ficou triste e Deus disse para ele: Samuel, não foi você que eles rejeitaram, não, mas foi o Senhor. Lá, né, olha que coisa tremenda, eu vou voltar, não preciso voltar. Lá no capítulo 8, o Senhor fala um negócio muito forte. Aqui, né, quando eles pedem o rei, o Senhor disse assim: diz o Senhor, atende a voz em tudo quanto diz. Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também fez a ti. Ei, sabe o que ele disse? Não é de hoje não, Samuel. Desde quando eu tirei eles do Egito, eles se inclinaram para o mal, eles estão indo embora. Eles não saíram hoje não, eles já estão indo embora faz tempo. Eles já estão saindo da minha presença faz tempo. Eles não estão rejeitando você, eles rejeitaram a mim, para não reinar sobre eles. Então, Israel, eles insatisfeitos. Vocês viram aqui que os filhos de Eli estavam em duas cidades. Mas todo Israel pegou isso como pretexto e veio. Uai, e os outros lugares, era todo mundo corrupto também? Não, a Bíblia não deixa claro. Mas eles falaram: seus filhos estão aí, né, desviados, nós queremos um rei. Eles já estavam querendo sair debaixo do governo de Deus. Eles usaram aquele momento só como pretexto, a situação. Então Israel estava buscando um modelo no mundo, irmãos. Ouça isso, pelo amor de Deus. Porque o que corrompe, e eu acho que o grande golpe de Satanás no final dos tempos é esse. É a igreja começar a procurar modelo no mundo para dentro da igreja. É querer acostumar a agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus. E agradar a igreja ao invés de agradar a Deus se chama entretenimento. Aí você faz aquilo que agrada as pessoas. Eu estava dirigindo, vindo de uma inspeção que eu fiz há uns 2 anos atrás, 3 anos, né? Mais ou menos, lá de Guarulhos. Eu estava voltando, era final de ano. Era véspera de Natal que eu fiz, né? Foi bastante trabalho que eu tive lá. E eu estava voltando na Ayrton Senna e ouvi na rádio, nas rádios evangélicas. E aí tinha uma igreja lá, né? Que ela estava fazendo uma propaganda muito forte do evento deles. E tinham 5 a 6 cantores diferentes nesse evento. E tinha muita coisa assim fora do natural da igreja, né? E eu fiquei intrigado com aquilo, e a minha pergunta e oração foi assim: Deus, por que as pessoas estão fazendo isso? E aí eu senti no meu espírito Deus me respondendo: porque eu já não estou lá. Então eles têm que fazer alguma coisa para segurar o povo. E a minha esposa falou uma frase para mim hoje, que ela viu no livro, coisa tremenda, que se o Espírito Santo, pastor Céu, for tirado da igreja hoje, muita coisa continua do mesmo jeito. Não muda muito a igreja, não. Se o Espírito sair, porque os homens começaram a fazer aquilo que estava à vontade no coração deles, entretendo o povo e trazendo aquilo que agrada as pessoas de ouvir.
Ouçam isso, eu acho que esse é o grande mal que nós vamos ver na nossa geração, que Satanás está dando um último golpe dele na igreja, é tentar fazer a igreja agradar o ser humano. Porque se ele fizer isso, ele começa a desagradar a Deus, porque o apóstolo Paulo diz assim, nós pregamos não para agradar a homens, mas a Deus. Quando ele está falando assim, ele fala assim, nós somos aprovados por Deus, ao ponto dele nos confiar o evangelho. Por isso pregamos, não para agradar a homens, mas a Deus. Porque se ele começa a agradar o ser humano, o evangelho perde a eficácia. Porque o evangelho entristece a gente, irmãos, ele não alegra. Primeiro são boas novas, alegria, mas o evangelho vem na sua ferida, e ele muda a sua essência, e ele mexe com aquilo que deixa você nervoso, irmão. Porque ele confronta a gente, e ele muda o homem de dentro para fora. E é muito importante a gente falar sobre isso agora, porque as pessoas estão mudando o exterior, estão deixando o interior sujo, como Jesus dizia, sepulcro caiado. Vigia. Essa mensagem para nós hoje acordarmos. Mas isso aí isso aqui não é uma peculiaridade desse povo, não. Isso aí é desde o começo do mundo. Nós estamos vendo, mas no versículo 10, em diante, ele começa, Samuel, nós não lemos ele, mas no versículo 10 em diante, Samuel começa a falar para eles assim, o que Deus mandou, foi Deus que mandou. Vou até ler para você ver que eu estou dizendo que Deus mandou. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei e disse. Então, o que Deus mandou falar? Olha, vocês vão ter rei? Então presta atenção. Quer rei mesmo? Queremos! Quer mesmo? Queremos! Então, vocês vão pagar imposto alto para ele. Viu? E outra, eles vão pegar os seus filhos, o rei vai pegar os seus filhos, suas filhas, e vai levar lá para o palácio para servir ele. E ele vai pegar a mulherada tudo aqui para fazer um harém para ele. E vocês vão ter que dar, entregar as suas filhas. E os seus filhos vão virar escravão, vão trabalhar lá para o rei. E ele vai fazer isso, e vai falando tudo, e ainda assim, quando termina de falar isso tudo, eles falam assim, tá bom, mas nós queremos um rei. Sabe que coisa esquisita isso, irmão? Nós podíamos, sim, ficar muito tempo falando sobre isso, desse sentimento do povo, mas sabe o que eu quero mostrar aqui? É como que é comum esse sentimento no ser humano. É muito comum a gente querer sair de perto daquele que tem autoridade na nossa vida. É muito comum. Coisa interessante. Esse sentimento, olha que Deus falou comigo hoje, irmão. Esse sentimento no ser humano, esse desejo de independência, quando se sente a sensação, vou repetir, quando você sente, quando eu sinto a sensação de que eu estou bem e posso andar sozinho e tomar as minhas próprias decisões. Eu estou afirmando, isso é uma sensação só, é um sentimento. Isso não é verdade. Você não consegue andar sozinho. Jesus Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. O ser humano é incompetente para cuidar de si mesmo. Nós falimos. Eu falei que esses dias aqui no culto, mexeu demais comigo, irmãos. Quando eu entendi isso, revelação é delicioso, Quando aquela palavra que você já leu a vida inteira, de repente pula em você uma revelação. Jesus, quando olha da cruz ali, irmão, naquele momento, antes de entregar o Espírito dele, ele faz uma oração poderosa. Qual que é a oração poderosa dele, irmãos? Pai, falou aí, perdoe-os. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Aí você fala, como é que não sabe, rapaz? Que é isso? Caifás tinha quantos anos? Era um velho já quase de 100 anos. O Herodes, a turma dele, aquele povo tudo, não sabe o que faz, não? Que é isso? Os outros escribas e sacerdotes não sabiam, não? Irmão, não é disso que Jesus está falando, não. Jesus está falando de consciência, de saber fazer isso, fazer aquilo, não, ou um bebê, um menino, um homem. Jesus estava falando para o pai o seguinte, pai, quando eu olho daqui de cima para eles, eu só vejo fracasso. Eles não vão conseguir sozinhos, não.
eles são fracassados. Por mais que eles tentarem, eles não vão. Eu vejo fracasso, perdoa eles, eles não tem jeito, pai. Se não for o sangue de Jesus, irmão. Eu pregava o evangelho a um cara que é uma pessoa bacana até. Tenho às vezes contato com ele até hoje. E eu falava de Jesus para ele, um dia ele estava lá, mexendo no carro, trabalhava na de alta. Ele deu uma parada assim, levantou e disse, pode parar. Eu sou bom pai, sou bom marido, pago as minhas contas em dia, sou trabalhador. Eu falei, puxa vida, hein? Você está querendo dizer que isso aí vai te colocar no céu. Eu falei, para com isso, cara. O homem não pode se justificar, não. Nós não podemos chegar lá com um currículo bom, não. Você viu, o rapaz bateu em mim, eu não revidei, Senhor. O que mais? A minha esposa estava nervosa, eu fiquei calmo. O cartão de crédito veio alto, eu continuei calmo. Amei meus filhos. Fiz, o que é isso? Que belezinha, né? Mais bom dizia o quê? Voltou ao normal, né? Tem que ser, isso é normal. Todo mundo tinha que fazer isso mesmo. Mas isso por si não coloca o homem no céu, porque o homem não pode se justificar. É só o sangue de Jesus. Romanos está dizendo lá o quê? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nenhum homem pode se justificar diante do Senhor. Só que as pessoas têm esse sentimento esquisito, né? Como eu escrevi aqui, é um sentimento do ser humano, um desejo de independência, que é uma sensação de que eu estou tão bem, que eu posso andar sozinho e tomar minhas próprias decisões. Mas isso não é real, é só uma sensação. Você vai tomar suas decisões sozinho, para você ver onde você vai parar. Vai, crente, você que é de Deus, de Jesus, vai fazer as coisas sem consultar o Senhor, para você ver o que dá. Aí depois vem chorar no altar, o Senhor disse, mas ninguém vem em mim, você não veio consultar, você faz o que você quer, do jeito que você quer. Então, o que essa pessoa está dizendo, irmão? Essa pessoa está dizendo o seguinte, né? Eu quero um rei do meu jeito, que me agrade. Eu não quero um rei que manda eu fazer as coisas. Eu quero um rei igual ao do mundo. Eu quero um modelo externo. Eu não quero o modelo do céu na minha vida. E aí começa... Aí, né, como eu disse, a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre só esse momento de Israel aqui. Mas veio na minha mente que o Senhor me chamou a atenção no momento de Sansão. Sansão em Juízes capítulo 14. Não precisa abrir lá não. Mas Juízes 14, do versículo 1 ao 3, é o momento que ele chega no pai dele e fala para o pai dele que ele viu uma mulher que não era do povo de Israel. E aí o pai diz para ele o seguinte, fala, meu filho, mas por acaso não tem uma moça aqui em Israel? Eu vou ler para vocês, tá bom? Aqui que sirva, né, para você. Juízes 14, se você gosta de anotar, pode anotar. Mas no versículo 1 a 3 diz assim, desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, pasma, filisteu, irmão. O que ele fez? Das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai, olha a frase, toma-me esta, porque só desta me agrado. Não é possível, irmão, que o Deus que você serve não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua vida que é solteira aí. Ah, mas não tem ninguém na igreja? Que isso? O Senhor não precisa da igreja aqui, só essa aqui, para pôr alguém na sua vida, não. Fala bem, Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua história. Aí a pessoa sai, vai lá para o jardim do inimigo passear lá. Por quê? Porque vem de novo essa sensação no coração. Fica passeando no jardim, buscando algo que Deus não abençoa. Tem gente que chega para pedir algumas coisas para a gente, não tem jeito de abençoar. Pastor, abençoa minha vida financeira, abençoa, tá? Vem cá, vamos conversar. Você está fiel com Deus? Hã?
Você sabe, é perto, né, pastor? Uai, como que eu posso abençoar o que Deus não abençoa? Não tem jeito, é a mesma coisa de você pedir oração para o fulano largar da fulana lá do casamento, para você casar com ele, né? Isso é macumba, irmão. É, na oração não, ué. Isso aí é magia negra, é coisa de doido. Misericórdia. Deus não abençoa isso. Como que eu vou abençoar? Não posso, né? Vai para o jardim do inimigo, tem lugar. Deus tem o melhor para a sua vida. Posso ouvir amém, Jesus? Nós não precisamos sair. Sansão foi, mas qual que é esse? Esse desejo esquisito dentro do homem. Ele quer tomar suas próprias atitudes e decisões, quer sair sozinho, que não, é essa que eu quero. Meu irmão, depois quebra a cara, vem arrebentado para a igreja de novo. Quando vem? Quer dizer, nem volta mais. O que você fez? Eu lembro que eu estava em Bogotá, pastor Marcelo, em 2001. Eu fui para Bogotá para conhecer o modelo de célula lá na igreja do pastor César Castellano, só numa comitiva do Brasil aqui, grande. E ele estava dizendo o seguinte, o pastor de lá disse que o rapaz chegou nele e falou, veio com essas conversas, eu preciso dar uma saída, porque a minha vida está assim, eu quero conhecer, igual o filho de crente que fala para o pai assim, eu quero conhecer o mundo, eu não conheci. Aí você fala assim, não, meu filho, mas eu já fui do mundo, o mundo não presta, mas eu quero ter minha experiência. Vai. Inventa a roda não, senhor. Né? Quer sair, quer fazer, quer sentir, quer ter sensações. Para com isso. Ouça quem já foi lá. Sabe o que aconteceu? Passou um pouquinho, chegou lá. O pastor conversou com ele e tal. Ele foi até bruto com o pastor disse, então a partir de agora você está livre, você está desligado, tá bom? Eu tenho muita coisa para fazer aqui, viu? A igreja lá, muito grande. Chegou um dia lá, ele chegou depois do almoço, está lá o cara na sala de espera. Pastor, eu preciso falar com você. Ele falou com o senhor, disse, voltou? Fica aí na fila, filho. Eu não vou passar você na frente das outras pessoas. Né? Primeiro que você nem é daqui, não é? Já foi. Eles são bem rígidos. Pastor, eu preciso de oração. Eu nessa andança minha por aí, eu fui contaminado com HIV. Ele disse, o jardim do inimigo é bonito, mas ele é mortal. Se eu oro por você, mas aí agora é você e Deus. Porque você foi avisado, rapaz. Sabe, irmão, tem gente que acha que o pastor é chato. Esse pastor pega no meu pé demais. O que benção, irmão. Tem alguém que fica pegando no seu pé. Pelo menos você, toda hora você pode, é um motivo para você pensar um pouquinho mais na sua vida. Esse Sansão é louco, o pai dele disse, não faça isso não. Vai procurar dentro do povo de Deus, tem bênção aqui no povo de Deus. Aí o que ele fala? Ele diz, toma-me esta, pois só desta me agrado. Ei, não interessa o que o Senhor agrada, não interessa o que agrada a Deus, interessa o que me agrada. Preguei tanta vez aqui, falei de Salomão, que foi fazer o desejo dele, lembra? Eclesiastes é o livro de confissão de um arrependido. E ele começa falando o que ele fez para ele fez palácios, ele fez, né, plantou vinhas, ele fez jardins, ele fez para mim, arrumou lá 1000 mulheres, ele fala, né? Ele usa uma expressão, né, esquisita. Mulheres e mulheres. E aí ele diz o seguinte, mas tudo era vaidade e correr atrás do vento. Quando Salomão acordou, ele tinha virado um idólatra, junto com as mulheres idólatras que ele tinha trazido para fazer casamentos de acordos, né? A gente, irmão, a gente começa bem, mas se nós começarmos a ir atrás do nosso pensamento, das nossas vontades, nós vamos cair. Deus fala para Caim, lá no Jardim do Éden, no capítulo 4, se procederes bem, não é certo que serás aceito, todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você lembra que eu falei, Deus te deu um coração corrupto? Coração enganoso? E Deus também podia ter criado a gente sem a gente ter desejo ruim, né, irmão? Mas isso aí foi culpa de Adão e Eva.
Aí começa a ter desejo maligno, o Senhor disse, domina esse desejo aí, senão você morre. Eu não vou dominar para você. Forte, hein? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Né? Então, lá em Êxodo 32, existe um momento muito forte. Abre comigo Êxodo 32. Está vendo como é que isso aqui não era lá do povinho lá das... Dá um rei para nós. Nós queremos um rei. Olha o Êxodo 32. Aqui conta a história do bezerro de ouro. Moisés sobe um monte para orar, para falar com Deus. Fica 40 dias lá. Quando ele subiu, desceu uma nuvem naquele monte. E eles lá de baixo só viam os trovão. E eles vão ficar pensando, ai, o raio daqui pegou Moisés, matou, não é possível. O homem não desce. E ele lá em cima. Depois daquele tempo todo, acontece esse momento aqui. Vamos lá? 32, versículo 1. Quem achou, fala amém. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos que nos terá sucedido. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão, este recebendo-as das suas mãos. Trabalhou o ouro em um buril, acho que é assim que fala, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Fala sério, rapaz. Ô, gente. O que é isso, pastor? Eles até queriam um rei. Eles até queriam um Deus na vida deles. Ouça isso, irmão. Mas o Deus que eles queriam tinha que ser do jeito deles. Eles até queriam um rei, mas tinha que ser o rei do jeito deles. Eles até querem um Deus, mas tem que ser um Deus do jeito deles. Eles até querem uma esposa, mas tem que ser do jeito deles. É ser humano. Quantos ser humano nós temos aqui? Tem algum que não é humano aí, irmão? Nós somos assim perigosos conosco. O maior perigo da sua vida não é Satanás, é você, irmão. Porque Satanás, ele é um instrumento para ver como é que você está. Satanás é um instrumento para ver como é que vai seu coração. Satanás é um instrumento como é que vai a sua vida. Igual eu já preguei aqui, porque que Jesus, irmão, foi tentado pelo diabo, parece que ia perder tempo. O diabo podia gritar assim lá na hora da tentação, levantar da cadeirinha dele assim e falar assim, passo, e sentar, falar, vou perder tempo. Ah, mas ele ensina algo maravilhoso. Ele ensina que o não ele já tem. Você conhece essa frase? Mas ele disse o seguinte com ele mesmo, irmão, você é Deus que me falou. Por que Jesus, e por que Deus deixou? Porque Deus conhecia Jesus. Deus sabia do caráter dele. Deus conhecia o filho unigênito dele. Deus sabia a força que Jesus tinha. Mas Jesus, ouça isso, nunca tinha sido seduzido por mais nada. Ele tinha um único amor na vida dele. Ninguém tinha seduzido Jesus ainda. Nenhuma outra pessoa, nada do universo tinha prometido alguma coisa para Jesus para tirar ele de Deus. E o Senhor queria saber o que Jesus faria se ele fosse seduzido também. E deixou. E aí Jesus foi e se propôs, pode vir. Quando o diabo veio, eles começam aquele desafio no deserto. E Jesus vai jogando palavra. E o diabo fala, a Bíblia eu sei também. Sabe mais que nós, irmão. E começa, então está escrito também isso. E ficou naquele negócio. No final, ele ficava assim, eu te dou isso. É assim que a sedução no mundo acontece. É assim que o mundo quer fazer com a igreja. A igreja, eu quero te dar isso, eu quero dar aquilo. Se você vir para mim, eu te dou isso. E as pessoas estão lá atrás, igual no comecinho, começamos aqui falando sobre o reino. Eles querem começar a buscar os modelos do mundo de felicidade, colocar dentro da igreja. Só que isso aí te leva embora, irmão. E o problema é morrer sem Cristo. No meu livro do Cálice da Salvação, eu digo, sabe, não é o pecado que te coloca no inferno. Não é. É você não se arrepender do pecado. Porque o pecado está dentro, Paulo diz, o pecado está dentro de mim. Né? Deus fala citei aqui no capítulo 4 de Gênesis, para Caim, seu desejo é contra você. Você tem que se dominar. Nós precisamos dominar, irmãos.
guardar a sua vida, guarde o seu coração. Olha isso, eu quero um Deus sim, mas tem que ser igual eu quero. Se o Senhor for um Deus assim do jeito que o Senhor é, eu não quero não. Deixa nós fazer um bezerrinho para nós aqui, bonitinho, brilhante. Que é um Deus no seu modelo, você não vai ter. Você pode até ter uma imagem, mas não é Deus. Porque só existe um Deus, o nosso Senhor e Salvador, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Posso ouvir um amém forte? Dá uma salva de palmas para Ele. Amém? Glória a Deus. Você sabe que muitas pessoas não vêm para Jesus porque chega aqui e fala assim, mas daí eu vou ter que parar de bagunçar, da noitada, da night, do fervor, do infernar no fim de semana. Você vai só abandonar o pecado. Se isso e tudo isso aí resume a isso, não vou não. Eu quero um Deus do meu jeito, que deixa eu viver do jeito que eu vivo, na bagunça, do meu jeitão. Isso não existe, irmãos. Não existe. As pessoas até querem um Deus, né, como eu disse, mas deixa nós moldarmos um Deus para nós. Faz aí, faz um bezerro, né? Tem que ser do nosso jeito. Esse é eu, o ser humano, viu? Não é você não, aqui só tem gente fora. Aqui ninguém é tentado, graças a Deus, né, irmãos? Sei, né? Estou pregando para mim, irmão. Lucas capítulo 15, pastor Anselmo pregou semana passada, né? O filho pródigo. Olha o cara, bicho. Quem conhece a história do filho pródigo? Vem? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, da minha herança. A Bíblia diz que o pai ficou triste, mas deu a ele a parte da herança. Agora, quando que a gente recebe herança, gente? Quando o pai morre. O pai morre, aí você vai lá, os irmãos se reúnem e tal, tem aquele negócio de inventário, cada um recebe sua parte, acabou. Mas ele já ofendeu o pai, porque ele está dizendo o seguinte, pai, pelo amor de Deus, pai, você está velho, não morre. Eu quero a parte da herança. Deixa eu dizer uma coisa, ele até queria ser sustentado pelo pai, mas ele queria viver do jeito dele. Ele disse, o seu sustento é interessante para mim, eu quero, mas eu não quero viver dentro da sua casa. Eu até quero o seu dinheiro, eu até quero o sustento que vem do Senhor, mas eu não quero viver na sua lei, na sua casa, debaixo do Senhor. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Isso tudo vai dando para nós uma luz, irmãos. O que eu preciso mover na minha vida? Porque a sua independência vai te trazer morte. A minha independência traz morte. E deixa desse negócio, olha, a melhor coisa do mundo é você ter alguém que cobre a sua vida, que tem mais autoridade e mais responsabilidade que você. Porque às vezes ser responsável por alguma coisa grande é muito difícil. O apóstolo Paulo fala assim, né, que existia um peso sobre ele de todas as igrejas. E nós não somos nem um dedinho do Paulo, irmão. E tem dia que é tão difícil pensar, né? Às vezes eu penso, quantas igrejas nós já abrimos no nosso ministério hoje? Tem essa aqui lá em Maria da Fé que nasceu. Que está lá, né? Daí eu estou trabalhando novinha ainda. Mas o peso espiritual às vezes é tão intenso, irmãos. Ainda mais nesse momento que nós estamos vendo o diabo tentando fazer isso tudo que eu falei aqui para tirar as pessoas da igreja. A gente vê cada absurdo. A minha esposa mostrou uma foto, o avião lotado, pastor Marcelo, lotado, um do lado. Meu irmão, quem já voou aí? Levanta a mão. Se você tivesse lá na primeira classe, quem conhece a primeira classe do avião? Aqueles jumbo. Eu fui para Bogotá, eu passei pela primeira classe, eu não sentei não, que era caro, mas para nós passar por ela, para sentar lá atrás. Ei, irmão, que é a poltronona de rei, que assim, gostosa, o outro lá, o outro lá, o outro lá, primeira classe vai. Mas a classe da turma, irmão, e os seus aviões também de dentro aqui do doméstico, não tem primeira classe.
É todo mundo igual, né? E aí senta 100 pessoas, um do lado do outro, né? Tá rolando money, tem dinheiro no negócio. E a igreja? Aí, um aqui, outro ali, outro lá, outro lá, outro lá. Põe mais gente aqui, chega a guarda e fala, não pode, né, irmão? Vocês estão olhando? Não estão nada, né? Eita, mas nós temos que obedecer, né? Não adianta. Porque não adianta, é a mesma coisa que pecado, né? Você acha que não tem ninguém vendo. Não. O Senhor que pôs a lei está vendo. E aí que arrebenta a gente, né? Porque daí você fala, tá vendo, Deus, como é que eu sou um lixo? Oh, meu Deus. Presta atenção. A igreja está sendo, todas as maneiras, a turma tentando afastar a igreja de Cristo, afastar do irmão, porque o Salmo 133 diz que como é precioso viver juntos, irmãos. E aí o diabo joga um negócio desse na nossa geração agora, para afastar a igreja, para tirar o povo do culto, e começa a seduzir para o outro lado, e leva para lá e leva para cá. E nós precisamos acordar. Deus está movendo. E esse sentimento esquisito aqui tem que cair por terra. Nós não podemos olhar para Deus e falar a Ele, olha, Senhor, eu até quero um pai, mas eu quero ter minha vida do jeito que eu quiser viver. Eu até quero o seu sustento, dá aqui minha parte, mas o Senhor fica aí. Irmão, vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus essa noite? Você que está em casa aí, põe a mão no seu coração também, né? Põe a mão no coração, toca uma musiquinha aqui para nós, Lulu, por gentileza, filho. Um fundo maravilhoso. Aleluia. Por isso que Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Guarda, que coração? Não guarda o desesperadamente corrupto, o coração enganoso. Deixa Jesus mudar esse coração em primeiro, irmão. Submete. Para de querer tomar suas decisões sozinhos. Não deixa essa sensação, olha que legal isso, sensação de que eu estou bem, te enganar. Sabe por que você está sentindo isso? Porque o Senhor está guardando você. Mas não é porque você é bom, não é porque você é forte, não é porque você é intocável, é porque Deus está te guardando. Aí essa sensação gostosa é o colo dele, irmão. Não é que você já está bom para falar, agora deixa eu andar sozinho, eu vou tomar minhas decisões sozinho. A decisão do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que passar pelo crivo da oração. Muita oração. Muita oração. Até o Senhor colocar um gozo na sua alma, irmão. Porque o apóstolo Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. A paz de Cristo, ela mostra para nós se está certo ou não. Se o coração não está em paz, continue orando. Não faça aquilo que seu coração está gelado para fazer. Vamos fazer essa troca dessa casa, desse sítio, não sei o que, desse carro, talvez, sei. Quietando, eu quero muito, mas a sensação que dentro, eu sou de Deus, Senhor, cuida de mim. E aquele gelo no meu coração. Aí você fala, meu Deus, e agora? Se você for adiante com o coração gelado, você está copiando Sansão, que diz, é esta que eu quero, eu estou nem aí, eu vou fazer. E depois tem o preço é alto, irmãos. Deus, nós te adoramos aqui nessa noite, Pai. Sabemos que o Senhor só quer nos conduzir, o Senhor não quer dominar o homem. Aliás, a palavra de Deus diz que o Senhor deu domínio para o homem sobre todas as coisas, menos sobre o próprio homem. Nem o ser humano pode dominar o outro, e muito menos Deus quer dominar a sua vida como tirano. Não, Ele fala lá no livro de Provérbios, pelo caminho da sabedoria eu te instruí, te ensinei. Deus quer nos ensinar pelo caminho da sabedoria. Deus quer ensinar você a viver uma vida de vitória. Deus quer ensinar você a tomar decisões na sua vida através dEle. Ele que mostra o caminho, Ele que fala se pode, se não pode. Ele fala que se deve pisar ou não deve. E aí você vai, mas agora eu estou podendo andar sozinho, que bom. Então
Fica bem firme mesmo, porque o Senhor vai te colocar em lugares maiores, mais altos, porque você está forte, porque você está firme na rocha. Ele pode te dar coisas maiores, mas sempre Ele é que vai mostrar o caminho, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração, fala: Deus, eu não quero ser assim, eu não quero que o meu coração me engane, Senhor, eu não quero viver, Senhor, à mercê da minha vontade, mas eu quero que o Senhor dirija a minha vida, por favor, Jesus. Olha, irmão, às vezes você está vivendo um caminho errado, o Espírito Santo já falou para você parar com isso, porque o seu final vai ser triste. Não faça isso, para de fazer esse tipo de coisa, para de viver dessa maneira, e você está insistindo como Sansão. Eu preciso lembrar para você como que Sansão termina, eu preciso lembrar para a igreja como que termina o Sansão. Terminou ungido, matou todo mundo, morreu junto. Não era para ter acontecido aquilo, não era para ter acontecido aquilo. Sansão foi um menino separado desde criança, mas chegou na idade adulta, ele disse: agora eu sou um homem que vai tomar atitude sozinho. Sai, Deus, sai de perto de mim, eu quero esta. Queridos, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos fazer tudo, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. O Senhor é o único caminho. Por isso Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu andar no caminho, não vai faltar verdade, e vai ter sobre a minha vida uma vida poderosa, eterna. Ele é a vida eterna, Ele é a verdade que eu preciso, e Ele é o caminho que eu tenho que andar, amém? Eu te abençoo em nome de Jesus, a você ser desperto por Deus nessa mensagem, para tomar suas atitudes aí. Olha, será que eu entro nesse relacionamento? Será que eu saio? Será que eu penso? Será que eu não vou? Ei, existe um Deus vivo, fala com Ele, que o Senhor tem prazer em responder. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não está vendo, elas são grandes, elas são ocultas, mas você não sabe ainda. Mas eu sou o Senhor para te mostrar, eu sou o Senhor para te mostrar essas coisas grandes e ocultas, e eu te guiar em nome de Jesus, amém? Eu abençoo você, sua família, sua casa, que o Senhor que derrube por terra toda a sedução do diabo, toda mentira e toda inclinação errada no seu coração. Que o Senhor te abençoe e blinde a sua vida nessa noite com o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, amém. Aleluia, Deus abençoe vocês, viu, igreja linda, vão em paz. Quero ver vocês na terça-feira, viu? Venha para o culto da terça. Um culto na semana sai pouco, irmãos. Sai de casa bem rapidinho, é 1 hora, você volta para casa ungido, amém? Vai com Deus. Na quarta tem tarde da bênção, na quinta, na sexta, né, tem oração às 8, e o sábado, ontem estava bombando aqui com os jovens, sábado, depois foram para a pizzaria, fizeram uma comunhão deliciosa. Não perde não, vem para cá também, tá bom? 8 horas da noite, espaço jovem. Deus abençoe, vão com Deus, em nome de Jesus. Um abraço para os irmãos que estão em casa. Que o Espírito Santo de Deus visite vocês aí em casa e os fortaleça. Que o Senhor abençoe você, viu, irmã Yaya, que está nos assistindo. Que Deus abençoe seu filho, nós temos orado por ele, viu? Em nome de Jesus, nós abençoamos o Kleber, para o milagre e a bondade de Deus mudar a história dele. Fique com Deus, em nome de Jesus, amém?